Então, irmãos, aqui, ó, olha que interessante esse cenário, né? Nesse cenário, nós temos duas caixas, pode ser line, tá? A imagem, tá? A gente pode pensar que ela reflita ali uma line e pode ser uma caixa que reflita a coluna, tá? Vai depender aí do que você estiver, tá? Essas caixas, irmãos, elas têm uma excelente projeção direcional, tá? Então, olha que interessante, né? Elas não estão posicionadas nas laterais, tá? A cobertura maior delas, tá no sentido da nave, né? Do fundo da igreja, né? Para a entrada, para o átrio, tá? E aí, irmãos, a gente pode precisar de umas caixinhas de reforço. Olha que interessante, ó, tem algumas caixinhas de reforço, tá? Essas caixas de reforço precisa ser exatamente o mesmo modelo da caixa que a gente colocou lá? Não, irmão, tá? Desde que ela tenha ali características e particularidades, né, que se aproximem do som daquela caixa. Tá? Quando a gente faz, irmãos, às vezes um projeto, às vezes pode ser que fique alguns buracos, tá, na sonorização. A gente pode complementar, tá? A gente pode complementar. Essas caixas, irmãos, de reforço são caixas que a gente não vai explorar grave, a gente não vai explorar, né, pressão sonora baixa. Porque normalmente em longas distâncias, tá? Partindo daqui, o que normalmente não vai estar chegando aqui nessa Irmandade, tá? Seria os sons, principalmente as frequências altas. Tá? As frequências altas a gente perderia o brilho do som. Então quem está aqui na frente com essas caixas aqui, ó, está ouvindo bem aquele é, é, o agudo, né? Aquele som, o brilho do som, tá? Quem está às vezes do meio para frente está ouvindo pressão sonora, tá? Mas ele não está ouvindo o brilho. E aí a gente coloca essas caixinhas de reforço para dar uma reforçada nisso, tá? Obviamente, né, irmãos, que aqui a gente vai ter que fazer delay, tá? Porque é o tamanho da igreja, né? O espaçamento entre as caixas, tá? Então essa é uma possibilidade? São possibilidades, tá, irmãos? Eu estou colocando aqui cenários e possibilidades para dar ideia para os irmãos do que pode acontecer, tá, irmãos? Olha lá que interessante. Aqui, irmãos, seria um cenário aquele tipo de cenário que a gente fala assim, ó, é possível, mas não é o adequado. Por quê? Possível e não adequado, né? Aqui, irmãos, a gente tem a caixa de som, né? Eu imagino que se a gente tivesse uma igreja com essa estrutura, a gente teria microfones e testemunhos aqui do lado da nossa tribuna, tá? E a nossa caixa de som, ó, ela tá atrás do microfone da tribuna. Essas duas caixas aqui, ó, nos gerariam problemas, principalmente realimentação, tá? Então eu não posso, irmão, às vezes tomar como base alguma coisa. Eu tenho que analisar e pensar como que o som vai interagir, né, na prática, tá? Então, por exemplo, ó, essas caixas aqui, ó, para esse cenário CCB já seria um cenário que nos geraria problema. Ó lá. Aqui nesse cenário, tá? A gente também tem umas caixas que está nos gerando problema, tá? No caso aqui, ó, das caixas de reforço, tá? Se não fosse, tá? Se não fosse o objetivo, tá? Do culto CCB aqui fosse de repente passar vídeos, coisa e tal, usar um telão de projeto, seria bacana, ficaria muito bom. Mas aqui é um culto e provavelmente, tá? Provavelmente daria realimentação, tá? Mas olha que interessante, aqui a gente tem as caixas verticais e o reforço point source, tá? Observem que esteticamente fica bem interessante, tá, irmãos? A gente tira muita poluição das paredes, tá? E também economiza muito em caixas, né? E talvez em termos de intervenção estrutural isso também pode ser muito assertivo, tá? Obviamente que no caso dessa igreja aqui, ó, isso aqui não seria adequado. Olha lá. Agora, esse cenário aqui, irmãos, a gente já pode considerar um cenário mais dentro de um adequado, tá? Porque a gente considerar, né, que as caixas
de som que estão aqui no alto, ela não está refletindo o som diretamente nos microfones do testemunho, nem na tribuna. Então a gente não teria muita realimentação, ou não teria realimentação, né? Até porque a distância, né, entre o microfone e a caixa está bem distante, né? E a direção, né, o posicionamento das caixas, né, não está apontado para os microfones. Então a gente não teria problemas aí, né, de realimentação. Observe que as caixas aqui, ó, não são caixas de embutir, são caixas de sobrepor, tá? Não são caixas gigantescas, tá? Poderia ser uma possibilidade. Aqui já daria certo, tá? Aqui já seria assertivo. Esse tipo de situação aqui também, irmãos, também é uma condição que pode ser assertiva, tá? Esse tipo de instalação pode ser funcional, é usual, tá? E lá na frente eu vou mostrar para os irmãos também, na prática, alguns cenários onde foi aplicado sistemas nesse sentido, né? E se eu tivesse uma igreja, irmãos, com esse formato? Olha que interessante, né? É um formato totalmente, né, fora da curva, né? A gente tem uma igreja ali com paredes irregulares, né? Não são retas, né? Então, olha que interessante, né? A gente tem uma galeria lá. E aí, como que a gente resolve esse tipo de de ambiente, né? Então, a gente poderia ter caixas suspensas, seria uma possibilidade, tá? A gente poderia, de repente, pensar nessa possibilidade, tá? É um outro tipo de caixa. Mas observem que seriam caixas que, de qualquer forma, cobriria a nave, né? E cobriria a galeria, tá? Olha que interessante, né? Um cenário bem parecido, tá? Olha lá, com caixas point source. Também daria certo, né? Funcionaria, né? E aí os irmãos, às vezes, pode até falar assim, irmão, isso, caixa line, caixa suspensa não dá certo, como é que eu vou fixar? Olha, irmão, aqui é um cenário real, tá? Eu descaracterizei aqui o ambiente para os irmãos não saberem exatamente do que se faz, do que se trata, né? Tá? Mas observem que aqui, ó, tá? A gente tem duas caixas line suspensa, tá? A gente tem uma haste aqui que faz que prolonga, né? O pé direito é muito alto, então eu preciso rebaixar essa caixa um pouquinho, então a gente usou uma haste aqui, ó, né? Para fazer esse rebaixamento. Então, ó lá, caixas line suspensa. E tá 1,60 m? Não. Tá lá no alto, tá funcionando, tá angulada direitinho, tá? E olha a característica do ambiente. Será que esse ambiente aqui é reverberante, né? Então, aqui a gente tem características diferentes. Olha lá que interessante aqui também, ó. A gente tem aqui, ó, as caixas CBT, né? Olha lá, também instaladas no alto. Percebe? Então, irmãos, existem muitas formas da gente fazer uma instalação, né? À medida que a gente vai encontrando soluções, né? Soluções e aplicando, né, irmãos? Lógico que aqui a gente tem dois cenários distintos, né? Não são dois cenários SCCB, né? São cenários distintos, né? Se a gente pega esse cenário aqui, não tem nada a ver com a CCB, pode até se aproximar um pouquinho de alguma sala, mas aqui esse cenário é bem diferente, tá? Mas observem que o que eu estou contextualizando é como foi feita a sonorização e não o ambiente, tá? Então, na prática, tá, irmãos? É uma igreja que tem banda, tá? É uma igreja que tem banda, que tem louvor, tá? Que tem palavra, tá? Tem sub, tá? E vocês não estão vendo o sub, tá? O sub está escondidinho.
E aí quando o irmão está falando no microfone, tá? Ele está falando no microfone, o sub praticamente está desativado, tá? Dependendo do corte de frequência onde foi feito o crossover, quando o irmão está falando na palavra aqui nessa igreja, só sai som na JBL que está suspensa aqui nas caixas aéreas. Por quê? A voz não tem sub, tá? Então o processador não manda nada para o sub, praticamente ele fica inativo, né? O sub está ali para quê? Para tocar o bumbo da bateria, para tocar os baixos do piano, para tocar as notas do contrabaixo, tá? As frequências que na tessitura daquele instrumento está indo parte para o sub, que é o que ele tem que tocar, tá? Então, basicamente, irmãos, né, falando ali em cenários práticos, seria isso, tá? Peguei aqui algumas possibilidades, dei algumas dicas para os irmãos, né? Minha sugestão aí, né, que os irmãos experimentem algumas coisas, né? Pelo menos para a experiência prática, né? Entender como que funciona e não fique somente na teoria, né? Ah, o irmão falou, não, experimente, irmão. Às vezes uma coisa que não é bom para mim, pode ser que fique bom para vocês, né? Pode ser que o irmão descubra formas de fazer melhores que a minha e dos outros irmãos que já vêm fazendo algumas coisas, né? Pode ser que na sua experiência, né, de trabalho, aplicação, né, o irmão enxergue os cenários bem diferente daquilo que eu propus aqui, né? Até porque, irmãos, é difícil da gente refletir todas as possibilidades, né? Às vezes ali em uma hora de vídeo, né? Onde não tem um debate, onde não tem uma interação, né? Então eu tentei explanar o máximo possível aqui. Tá bom, irmãos? Deus abençoe.